A notícia chegou de forma quase silenciosa, mas rapidamente começou a repercutir em todo o continente europeu. A Hungria decidiu estreitar laços com a China e aproximar-se cada vez mais do bloco dos BRICS. À primeira vista, parecia apenas mais um acordo de cooperação, como tantos outros que Pequim vinha costurando pelo mundo. No entanto, para os analistas internacionais, havia um significado muito mais profundo. A Hungria é membro da União Europeia e, portanto, deveria manter sua lealdade política e econômica alinhada ao bloco. Mas ao abrir portas para uma relação mais estreita com Pequim, Budapeste parecia estar sinalizando um movimento de ruptura, ainda que discreto, com a lógica tradicional de Bruxelas. Esse gesto chamou a atenção porque não apenas fortalecia a posição da China dentro da Europa, mas também criava fissuras internas na já delicada unidade da União Europeia. Capítulo 2. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, é conhecido por desafiar instituições europeias e adotar políticas que destoam do consenso do bloco. Ao aproximar-se da China e demonstrar interesse em participar de mais iniciativas com os BRICS, Orbán parecia reforçar sua postura de independência e contestação. Ele argumentava que a Hungria precisava diversificar suas parcerias econômicas e não poderia depender exclusivamente da União Europeia. Essa narrativa foi bem recebida por setores da sociedade húngara que se sentiam marginalizados pelas decisões de Bruxelas. Para a China, a aproximação representava uma oportunidade estratégica, ter um parceiro dentro da própria União Europeia capaz de influenciar debates internos e fragilizar a coesão do bloco. Pequim, com sua diplomacia paciente, sabia que cada fissura era uma chance de expandir sua presença no Ocidente, sem necessidade de confronto direto. Capítulo 3. No entanto, em Bruxelas, a notícia foi recebida com apreensão. Diplomatas europeus temiam que a Hungria pudesse servir como uma espécie de cavalo de Troia da China dentro da União Europeia. Afinal, já havia precedentes. Budapeste bloqueou ou atrasou algumas iniciativas de crítica a Pequim em votações internas do bloco. Essa nova aproximação apenas reforçava a suspeita de que a Hungria poderia usar seu assento para proteger interesses chineses. Esse movimento também era visto como um sinal perigoso para outros países que, insatisfeitos com a União Europeia, poderiam buscar alternativas fora do eixo tradicional de poder. Se a Hungria mostrasse resultados econômicos positivos a partir dessa parceria, talvez outras nações da região pudessem seguir o mesmo caminho, o que colocaria em risco a própria ideia de coesão europeia. Capítulo 4. Enquanto isso, a reação em Washington foi imediata. Os Ecomail, que já acompanhavam com atenção a expansão dos BRICS, viram na aproximação da Hungria um problema estratégico. A presença chinesa em território europeu não apenas ameaçava os interesses americanos, mas também enfraquecia a influência dos Ecomail dentro da própria União Europeia. Trump, em declarações públicas, classificou a situação como uma jogada arriscada que poderia custar caro à Hungria. Ainda assim, a Casa Branca tinha poucas ferramentas para reverter o movimento, já que a Hungria, formalmente, continuava sendo parte da União Europeia e da OTAN. O dilema americano era claro: como conter o avanço da China sem provocar rupturas ainda maiores com parceiros europeus? Capítulo 5. Do ponto de vista econômico, a aproximação parecia promissora para a Hungria. Pequim oferecia investimentos em infraestrutura, tecnologia e energia, além de abrir mercado para produtos húngaros. Para Orbán, esse era um argumento poderoso para convencer a população de que estava no caminho certo. Não podemos ficar presos a um modelo que não nos dá autonomia, declarou em entrevista, defendendo a ideia de que a Hungria precisava se alinhar a quem realmente investia em seu futuro. A retórica nacionalista se misturava com pragmatismo econômico, criando uma narrativa sedutora para grande parte da população. Porém, críticos apontavam os riscos. Maior dependência de Pequim poderia reduzir a capacidade de decisão autônoma do país e comprometer seu lugar dentro da União Europeia. À medida que os dias passavam, as análises sobre a aproximação da Hungria com a China tornavam-se cada vez mais detalhadas e inquietantes. Institutos de pesquisa em Berlim e Paris começaram a publicar relatórios que destacavam como Pequim havia traçado, de maneira calculada, uma estratégia para conquistar aliados pontuais dentro da União Europeia. A Hungria surgia como peça-chave nesse tabuleiro, um país com histórico de atritos com Bruxelas e um governo disposto a desafiar o mainstream europeu. A estratégia chinesa era clara: usar cooperação econômica e diplomática para criar divisões internas na Europa, ampliando sua influência em votações decisivas. Analistas chamavam essa postura
postura de ruptura silenciosa, pois não se tratava de um rompimento aberto e imediato, mas sim de pequenos gestos que, somados, corroíam lentamente a coesão do bloco europeu. Capítulo 7. Dentro da própria Hungria, as opiniões se dividiam. Empresários e investidores locais comemoravam a chegada de capitais chineses, que prometiam revitalizar setores estratégicos. Obras de infraestrutura começaram a ser anunciadas, como novas linhas ferroviárias financiadas por bancos chineses, além da instalação de fábricas voltadas à produção de tecnologia de ponta. Por outro lado, parte da sociedade civil, incluindo jornalistas independentes e acadêmicos, manifestava preocupação. Eles alertavam que esse tipo de dependência econômica poderia vir acompanhado de compromissos políticos ocultos, diminuindo ainda mais a liberdade de decisão da Hungria em questões internacionais. O receio era de que, em nome do crescimento econômico, o país se tornasse refém de interesses externos, perdendo autonomia de longo prazo. Capítulo 8. Bruxelas intensificou seus alertas, convocando reuniões emergenciais para discutir a postura de Budapeste. Parlamentares europeus levantaram a hipótese de aplicar sanções econômicas ou cortar fundos comunitários, uma medida que já havia sido cogitada em outras ocasiões devido às políticas de Orbán consideradas contrárias ao espírito democrático da União Europeia. No entanto, havia divisões internas sobre até que ponto era viável confrontar a Hungria sem gerar ainda mais instabilidade. Ao mesmo tempo, Pequim acompanhava com calma, oferecendo apoio simbólico e demonstrando disposição em cobrir possíveis perdas que Budapeste pudesse sofrer caso Bruxelas endurecesse as medidas. Era um jogo de paciência, onde cada movimento da União Europeia parecia reforçar ainda mais a posição da Hungria ao lado da China. Capítulo 9. No cenário internacional, a notícia se espalhou e passou a ser observada por outros países que também mantinham relações ambíguas com a União Europeia. Nações dos Balcãs e do leste europeu, historicamente menos favorecidas dentro do bloco, começaram a olhar com interesse para os benefícios obtidos pela Hungria. Se Pequim fosse capaz de oferecer investimentos robustos e apoio econômico direto, talvez valesse a pena considerar caminhos alternativos, mesmo que isso significasse entrar em atrito com Bruxelas. O risco de um efeito dominó era cada vez mais comentado por especialistas em política internacional. Para a China, esse era o cenário ideal, uma Europa fragmentada, dividida em suas prioridades, incapaz de se posicionar de forma coesa diante da expansão chinesa. Capítulo 10. Nos bastidores, diplomatas americanos buscavam aliados dentro da Europa para conter a influência chinesa. Washington passou a oferecer novas linhas de crédito e propostas de cooperação tecnológica a países do leste, numa tentativa de disputar espaço com Pequim. Porém, o discurso dos Ikariawara parecia perder força, já que muitos desses países estavam cansados de promessas não cumpridas e da dependência de políticas ditadas por Bruxelas e Washington. Orbán aproveitou essa brecha para reforçar sua narrativa. A Hungria está escolhendo o futuro, não o passado. Suas palavras ecoaram com força não apenas em Budapeste, mas também em outras capitais europeias que viam na postura húngara um ato de coragem diante da pressão ocidental. Enquanto o debate se intensificava, ficava claro que a postura da Hungria não era um movimento isolado, mas parte de uma estratégia de longo prazo. O governo de Viktor Orbán já havia ensaiado aproximações com a China anteriormente, mas agora tudo parecia muito mais sólido e estruturado. Relatórios apontavam que ministros húngaros estavam em contato frequente com autoridades de Pequim, discutindo desde temas energéticos até programas de cooperação educacional. A entrada da Hungria em projetos associados ao BRICS passou a ser cogitada, algo que poderia transformar profundamente o equilíbrio de poder dentro da Europa. O fato de um membro da União Europeia estar disposto a se alinhar com um bloco visto como contraponto ao Ocidente gerava apreensão, mas também admiração em alguns setores do mundo em desenvolvimento. Era um sinal de que os ventos da geopolítica estavam mudando, e a Hungria parecia confortável em ser protagonista de uma ruptura silenciosa que desafiava décadas de integração europeia. Capítulo 12. Os jornais europeus passaram a destacar com frequência esse namoro entre Budapeste e Pequim. Manchetes chamavam Orbán de o aliado inesperado da China na Europa e se perguntavam até onde ele estaria disposto a ir para manter essa aliança. Em paralelo, Pequim adotava uma postura discreta, sem alardes, apenas destacando os benefícios econômicos mútuos e evitando qualquer declaração que pudesse ser
interpretada como ingerência nos assuntos europeus. Essa diplomacia de baixo perfil era eficiente, deixava Orbán à vontade para construir sua narrativa interna, ao mesmo tempo em que fortalecia o papel da China como parceira confiável. Para os húngaros, os resultados eram visíveis: fábricas de baterias, acordos de transporte e a promessa de empregos. Contudo, para Bruxelas, cada passo soava como uma ameaça direta à coesão da União Europeia, cuja força dependia justamente da unidade política e estratégica de seus membros. Capítulo 13. A tensão atingiu um novo patamar, quando analistas financeiros começaram a calcular os impactos de longo prazo dessa aproximação. Se a Hungria passasse a priorizar investimentos chineses em detrimento de recursos europeus, o país poderia se tornar menos dependente dos fundos estruturais de Bruxelas. Isso enfraqueceria uma das principais ferramentas de controle político da União Europeia. Além disso, havia a questão de segurança. Equipamentos de telecomunicação chineses estavam sendo instalados em solo húngaro, levantando preocupações sobre espionagem e vulnerabilidades tecnológicas. Washington pressionava seus aliados europeus a se posicionarem, mas muitos preferiam observar de longe antes de tomar medidas drásticas. Para a população húngara, o dilema era claro: aceitar os benefícios econômicos imediatos ou se preocupar com os riscos de longo prazo. E como em qualquer sociedade, a maioria se inclinava para o lado que trazia empregos e crescimento. Capítulo 14. A retórica de Orbán ganhava força dentro do país. Em discursos inflamados, ele afirmava que a Hungria não era obrigada a seguir cegamente os ditames de Bruxelas e que buscar novas parcerias era um direito soberano. Esse discurso encontrava eco em uma população cansada de críticas externas e desejosa de reconhecimento. A narrativa do pequeno país que ousa desafiar gigantes se consolidava e Orbán se fortalecia politicamente. Por outro lado, movimentos de oposição tentavam alertar sobre os riscos de dependência excessiva da China, mas suas vozes eram abafadas por promessas de prosperidade. Para Pequim, o cenário era perfeito. Conseguia se aproximar de um membro da União Europeia sem gastar energia em discursos políticos, apenas investindo onde havia espaço. Esse equilíbrio delicado mantinha a ruptura em ritmo silencioso, quase imperceptível, mas cada vez mais irreversível. Capítulo 15. Nos corredores de Bruxelas, diplomatas buscavam alternativas para lidar com a Hungria sem romper completamente os laços. Um dos caminhos cogitados era isolar o país de certas decisões estratégicas dentro do bloco, mas isso exigiria consenso entre os demais membros, algo difícil de obter. Outro debate girava em torno da possibilidade de rever os critérios de financiamento, dificultando o acesso da Hungria a novos recursos. No entanto, isso poderia ser exatamente o que Pequim esperava: criar um vazio econômico que a China estaria pronta para preencher. Assim, cada ação de Bruxelas poderia, inadvertidamente, reforçar o elo sino-húngaro. Em meio a essa encruzilhada, ficava evidente que a questão ia além da Hungria. O que estava em jogo era o futuro da própria União Europeia, sua coesão e sua capacidade de resistir às pressões externas. A confirmação de que a Hungria estava negociando novos projetos estratégicos com a China trouxe à tona discussões mais sérias dentro do Conselho Europeu. Para muitos líderes, Orbán estava testando os limites da paciência de Bruxelas. Ele insistia em que sua prioridade era o bem-estar do povo húngaro e que, se a União Europeia não oferecia soluções rápidas, era natural buscar parceiros dispostos a investir. O problema é que esse discurso não se limitava ao campo econômico. Aos poucos, vozes internas de outros países começaram a questionar por que não poderiam adotar uma postura semelhante. A Polônia e a Eslováquia, por exemplo, observavam com atenção os resultados alcançados por Budapeste. Se Orbán conseguisse manter os benefícios sem grandes retaliações, o precedente estaria aberto e a coesão europeia sofreria abalos profundos. Pequim, ciente disso, mantinha-se paciente, fortalecendo laços sem pressa, confiando que cada novo contrato assinado seria mais um tijolo nesse processo de erosão silenciosa. Capítulo 17. Enquanto isso, os Estados Unidos intensificavam sua pressão diplomática. Washington não escondia a preocupação com a influência chinesa no coração da Europa e alertava para os riscos de permitir que um país do bloco se tornasse porta de entrada para interesses estratégicos de Pequim. A Casa Branca chegou a oferecer pacotes alternativos de investimento, mas a Hungria, até então, não demonstrava entusiasmo. Orbán se aproveitava desse cenário para reforçar sua imagem de líder autônomo, que não se dobrava nem à União Europeia nem aos Estados Unidos. Esse posicionamento era a chave de sua popularidade
estabilidade interna. Para a população, soava como prova de que o país podia ditar seus próprios rumos, sem ser refém das potências ocidentais. O silêncio calculado da China, aliado ao pragmatismo econômico, tornava tudo ainda mais favorável a Budapeste, que se sentia confortável para continuar avançando. Capítulo 18. Especialistas passaram a classificar a postura da Hungria como geopolítica híbrida. Em vez de escolher um lado claramente definido, Orbán equilibrava-se entre blocos, colhendo vantagens de ambos. Isso não apenas aumentava sua margem de manobra, como também mostrava a outros países menores que era possível negociar em múltiplas frentes sem se comprometer totalmente. O problema é que essa estratégia podia ter efeitos colaterais imprevisíveis. O alinhamento crescente com Pequim e, em menor escala, com Moscou, despertava desconfiança entre parceiros tradicionais que começavam a tratar Budapeste com menos abertura em discussões internas da União Europeia. Por outro lado, investidores chineses celebravam os resultados, pois viam no país uma porta estratégica para penetrar no mercado europeu sem enfrentar tantas barreiras. Assim, a Hungria se transformava em uma espécie de laboratório de novas alianças, onde cada decisão tinha impacto muito além de suas fronteiras. Capítulo 19. Na prática, o cidadão comum já sentia os reflexos dessa reconfiguração. Bairros inteiros em Budapeste começavam a ver novas fábricas e centros logísticos ligados a empresas chinesas. Jovens eram incentivados a estudar mandarim em programas subsidiados e bolsas de intercâmbio com universidades chinesas se multiplicavam. Esse movimento cultural, aliado ao econômico, mostrava que a influência de Pequim não se limitava ao comércio, mas também buscava moldar uma nova geração de húngaros mais conectada ao Oriente. O contraste com a burocracia de Bruxelas era gritante. Enquanto o bloco demorava meses para aprovar um fundo ou programa, a China agia com velocidade e pragmatismo. Essa diferença reforçava a percepção de que Orbán havia feito a escolha correta. Porém, para críticos, era justamente essa agilidade que escondia armadilhas, como a dependência de longo prazo e a perda gradual da autonomia nacional frente ao gigante asiático. Capítulo 20. O desfecho dessa ruptura silenciosa ainda estava longe de se consolidar, mas já era impossível ignorar seus efeitos. A Hungria mostrava ao mundo que mesmo um país de porte médio podia desafiar estruturas históricas, desde que encontrasse parceiros dispostos a investir sem impor tantas condições. A União Europeia, em contrapartida, enfrentava um dilema: pressionar demais Budapeste e empurrá-la definitivamente para os braços do BRICS, ou tolerar a situação e arriscar abrir espaço para que outros membros seguissem o mesmo caminho. Pequim, por sua vez, assistia pacientemente ao avanço de sua estratégia, consolidando presença sem alardes, mas de forma consistente. Washington observava com preocupação, consciente de que cada passo nessa direção diminuía sua influência no continente europeu. No fim, o que parecia apenas uma manobra econômica revelava-se um movimento profundo, capaz de redefinir não apenas o futuro da Hungria, mas também o equilíbrio global de poder.